Olá pessoal, meu nome é Luísa Cavalcante e eu faço parte do programa de extensão da Universidade de Pernambuco, ministrada pelo docente Dr. Rubem Carlos Benante. Nosso grupo é o grupo 1 e hoje iremos falar neste vídeo sobre revisão de C para C++, tipos de dados básicos, operadores, comandos de decisão e laço. Olá pessoal, eu sou Estevão Rocha e hoje eu vou estar mostrando aqui pra gente alguns tópicos que eu acredito que são de suma importância para o nosso projeto de extensão, beleza? E, bom galera, eu só quero deixar um pouco claro aqui que alguns desses tópicos que eu vou falar para vocês, eles vão ser abordados de maneira um pouco mais superficial, sabe? Porém, digamos que eu vou abordar a ponta do iceberg e aí o iceberg, o resto do iceberg, os outros membros do grupo vão com certeza abordar aqui também com maior precisão, maior nível de curiosidade, maior nível de informações, beleza? Então, só queria deixar aí esse adendo, né? Bom, galera, o primeiro tópico que eu gostaria de apresentar a vocês e falar sobre aqui com vocês é a sintaxe básica, beleza? A sintaxe básica da linguagem C, como o próprio nome diz, ela é básica, ela é relativamente simples de você entender e ela é muito direta. Por isso que quando alguém vem me perguntar assim, algumas pessoas me perguntaram, Steven, cara, qual é a linguagem que você acha que é bom para começar a aprender a lógica, aprender a sintaxe de uma linguagem, aprender mais sobre a programação? Qual é a primeira linguagem que você me recomenda? Eu sempre recomendei e sempre recomendarei a linguagem C, justamente por esse fato que eu acabei de explicar para vocês. A sintaxe básica da linguagem C, lógico, quando a pessoa vai aprender uma linguagem, ela vai começar pela parte básica dela, pela parte básica da sintaxe. A linguagem C, ela é muito simples, muito direta, cara. Então é bom, porque aí quando a pessoa vai começar a aprender esse mundo da programação, a linguagem C é maravilhosa. E se você já sabe outras linguagens, a linguagem C continua sendo maravilhosa, porque ela é rápida, é relativamente rápida de você aprender e ela é muito direta ao ponto, entendeu? Então por isso que eu sempre vou recomendar a linguagem C para as pessoas que estão começando. E o que é que a gente tem na sintaxe básica da linguagem C? Bom, a sintaxe básica da linguagem C, eu diria que ela tem 5 pontos chaves, né, que a gente pode dizer. Entre eles temos a declaração das variáveis, a gente tem as bibliotecas, tem as estruturas condicionais, tem as funções e a chamada dessas funções, e tem as estruturas de repetição. Note-se que alguns desses tópicos que eu falei para vocês vão ser abordados mais à frente nesse vídeo, com exemplificações e tudo mais, então vai ficar fácil o entendimento para vocês, com certeza, tá? Mas eu diria que passeia nesses 5 tópicos, tá? Vou repetir. Declaração de variáveis, funções e as chamadas delas, né? As chamadas das funções. Estruturas de repetição, estruturas condicionais e as bibliotecas, beleza? Bom, o próximo tópico que eu gostaria de falar aqui com vocês são os tipos de dados, beleza? Os tipos de dados que a gente tem 5, né, que são chamados dados, os 5 tipos primitivos, né, digamos assim, são 5 tipos de dados primários. Bom, o primeiro tipo de dado a gente tem o char, esse é o nome que a gente dá, né, o char, que é de caractere, né? Então, é um tipo de dado de caractere. A gente tem o int, que é o de valor inteiro. A gente tem o float, que é um valor real com precisão simples. A gente tem o double, que é um valor real com precisão dupla. E a gente tem o void, que é um vazio, que não tem valor. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de operadores, beleza? Esses tipos de operadores, eu acredito que a gente vai passear em quatro nomes, né? 4 tipos principais de operadores, certo? A gente vai ter os operadores matemáticos, a gente vai ter os operadores lógicos, a gente vai ter os operadores de comparação e a gente vai ter os operadores de atribuição. Esses são os 4 tipos principais aí de operadores. Então são muitos operadores, se eu acabar esquecendo um, eu peço perdão. Mas, enfim, os operadores aritméticos, né? Aritmética a gente vê de álgebra, vem da matemática, então você pode usar isso para se lembrar. Os operadores aritméticos a gente vai ter os 4 principais, né? Que a gente vai englobar adição, subtração, divisão e multiplicação. Esses são os operadores aritméticos. De operadores lógicos, a gente vai ter o lógico, o ilógico, né? Como você quiser chamar. A gente vai ter o ou lógico e vai ter a negação lógica. O lógico, ele é representado, ele é representado por 2 es comerciais juntos. O ou lógico ele é representado por 2 barras em pés assim juntas. E a negação lógica é representada por uma exclamação. Então você vai entender um pouco mais da negação lógica agora com os operadores de comparação. Bom, operador de comparação, a gente tem assim, maior número de operadores, né? A gente tem, por exemplo, o igual, que é um igual a. A gente tem maior que, menor que, maior ou igual que, menor ou igual que. A gente também tem o diferente de. O diferente de, ele vai usar a negação lógica, vai usar a exclamação. Então, quando você tem o igual que, igual a alguma coisa, você usa 2 iguais. Mas quando você vai usar o diferente de alguma coisa, você usa o exclamação e o igual. Ou seja, você usa a negação lógica junto com... Você usa um operador lógico junto com um operador de comparação. E operador... E aí, quando a gente fala de operador de atribuição, a gente tem um somente, tá? Que é o igual, que é a atribuição simples. Bem, eu vou falar um pouco sobre as funções. Uma função pode ser vista como um conjunto de comandos que realizam uma tarefa específica. Em outras palavras, pode-se dizer que é um pequeno programa,
utilizado por outros programas. A função é referenciada, ou pode ser chamada, pelo programa principal, através de um nome atribuído a ela. A utilização de funções, muito comum na programação estruturada, visa subdividir um programa em partes, podemos dizer que módulos menores que realizam uma tarefa bem definida. Assim, a gente consegue enxergar que um dos benefícios da utilização de funções seria permitir o reaproveitamento de código já construído por você ou por outros programadores, né? Ele evita um mesmo trecho de código seja repetido diversas vezes dentro de um mesmo programa, e com isso qualquer alteração é feita apenas nesse trecho, de forma simples. E também um dos benefícios é que seja que o programa, né, ele rode em blocos, o que não permite que se torne um programa longo, extenso e consequentemente, mais difícil de entender. Facilita a leitura do programa de maneira que os blocos de código possam ser logicamente compreendidos de forma isolada. Cada função iria possuir um nome, tipo de retorno, parâmetros e um bloco de código associado. Para tipos de funções tipo void, ou seja, sem retorno, devemos usar um comando return, que seria para retornar aquela função. Os parâmetros são as variáveis declaradas diretamente no cabeçalho da função. A finalidade dos parâmetros é fazer a comunicação entre as funções e a função principal. Chamamos de passagem de parâmetros a passagem de valores entre as funções. Existem duas maneiras de passar valores através de parâmetros, por valor ou por referência. Eu vou falar sobre estruturas de controle. Em C, existem dois tipos de estruturas de controle. Elas são de condicionais e são as de loop, que é de repetição. As estruturas de controle em C incluem condicionais, que seria if, else, e loops, for, while e do while. Elas são usadas para controlar o fluxo de execução do programa. C suporta dois tipos de comando de seleção, if e switch. A forma geral de sentença, né, que eu vou deixar aqui ao lado do if, é a expressão, e entre parênteses vai ter o comando. E também existe o else, que seria caso se não for aplicado tal comando, aplicar outro. Aí seria essa função do else. Onde o comando pode ser um único comando, um bloco de comandos ou nada, apenas uma cláusula else opcional, que se não for nenhum desses, vai executar. Linguagem C tem um comando interno de seleção múltiplas chamado switch. O switch testa sucessivamente o valor de uma expressão contra uma lista de constantes inteiras ou de caracteres. A forma geral do comando switch é switch case, que seria caso 1, caso 2, caso 3. Por exemplo, caso eu faça um switch, caso o número seja maior que 2, faça tal. Caso ele seja igual a 2, faça tal. Então, esse switch, ele é, como vai deixar aqui a expressão, ele é seguido de switch, o caso e um comando break, que seria para parar o laço. O valor da expressão é testado na ordem contra os valores das constantes especificadas no comando case. Quando uma coincidência for encontrada, a sequência de comando associada àquela case será executada até que o comando break ou o fim do comando switch seja alcançado. O comando default é executado e se nenhuma coincidência for detectada, o default é opcional. O padrão ANSI C especifica que um switch pode ter pelo menos 257 comandos case. Embora case seja um rótulo, ele não pode existir sozinho, fora de um switch. O comando break é um dos comandos de desvio em C. Pode usá-lo em laços, tal como no comando switch, quando o break é encontrado em um switch, e a execução do programa salta para uma linha de código seguinte ao comando switch. Há 3 observações importantes a saber sobre o comando switch. Switch só pode testar igualdade, enquanto que o if pode avaliar uma expressão lógica ou relacional. Duas constantes case no mesmo switch não podem ter valores idênticos, se constantes de caracteres são usados em um comando switch. Elas são automaticamente convertidas para seus valores inteiros. Na linguagem C, comando de interação, também chamado laços, permitem que um conjunto de instruções seja executado até que ocorra uma certa condição. As estruturas de repetição em C representam-se em 3 formas distintas: o for, o while e o do while.
O laço for é a instrução mais poderosa na criação de estrutura de repetição. E vou deixar aqui ao lado como seria a inicialização de um comando for e como ele funciona. Seguindo essa lógica, primeiro você faz a inicialização, que é geralmente um comando de atribuição, que é colocar um valor na variável de controle do laço. A condição é uma expressão relacional, que determina quando o laço acaba. O incremento define como a variável de controle do laço varia cada vez que o laço é repetido. Isso a gente aprendeu no tópico anterior, que seria os operacionais, né? As seções no comando for são separadas por pontos e vírgula. Uma vez que a condição se torna falsa, a execução do programa continua no comando seguinte ao for, e podemos utilizar outras estruturas de controle dentro do laço for. O segundo laço disponível em C é o laço while, onde essa forma, vou deixar aqui ao lado como funciona. Ele, na forma geral, ele vai... é um comando vazio, um comando simples ou um bloco de comandos, né? Seria a condição que pode ser qualquer expressão e verdadeiro ou qualquer valor não zero. O laço se repete quando a condição for verdadeira. Quando a condição é falsa, o controle do programa passa para a linha após o código do laço. Ao contrário dos laços for e while, que testam a condição do laço no começo, o laço do while verifica a condição ao final do laço. Portanto, o laço do while será executado ao menos uma vez, a forma geral, do lado do while. Bem, vamos falar um pouco sobre a biblioteca string.h em C. É uma ferramenta vital para lidar com strings em nossos programas. Dentro das bibliotecas, encontramos várias funções poderosas que nos ajudam a manipular string de maneira eficiente. Vou deixar aqui uma listagem das funções que iremos aprender hoje. Mas vamos começar explorando a função strlen, que nos permite determinar o tamanho de uma string. Para isso, contamos o número de caracteres em uma string, excluindo o caractere nulo, que seria o /0, que marca o seu final. Agora vamos entender a função strcmp, que nos possibilita comparar duas strings entre si. Ao utilizá-lo, podemos verificar se duas strings são idênticas ou determinar a sua ordem lexicográfica. Seguindo em frente, vamos abordar a função strcat, que nos permite concatenar duas strings em uma só. No entanto, é crucial ter cuidado com o tamanho dos arreios, para evitar problemas com estouros de buffer. Por fim, vamos explorar a função strtalk, que nos oferece a capacidade de dividir uma string em tokens, usando delimitadores. Ao empregar ele, podemos segmentar uma string em partes menores, facilitar o processamento subsequente. E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Augusto e hoje vou dar continuidade nesse vídeo introduzindo para vocês a linguagem em C++. Falando um pouco sobre alto desempenho, o C++ é conhecido por seu desempenho eficiente e controle direto sobre os hardwares. Ele oferece acesso próximo ao sistema operacional e à memória do computador, permitindo assim a otimização do código para alcançar velocidades de execução muito altas. Falando sobre o multiparadigma, embora seja fortemente orientado a objetos, a linguagem C++ também suporta outros paradigmas de programação, como programação procedural e genérica. Isto dá aos desenvolvedores flexibilidade para escolher a abordagem mais adequada para resolver um determinado problema. Exemplificando para vocês um pouco sobre as bibliotecas padrões ricas na linguagem C++, elas possuem uma biblioteca padrão abrangente, conhecida como Standard Template Library, ou STL. Esta biblioteca, por exemplo, oferece uma ampla gama de estruturas de dados e algoritmos prontos para o uso, incluindo containers, como vetores, listas e mapas, e algoritmos de ordenação, busca e manipulação de strings. Então, pessoal, esse vídeo de hoje foi basicamente essa exemplificação. Estarei dividindo com meu colega Lúcio. Espero ver vocês no próximo vídeo para entenderem mais sobre esta linguagem de programação que é a C++. Até uma próxima. Então, pessoal, finalmente vamos falar um pouco da linguagem C++, porém apenas superficialmente sobre suas características principais. Vamos lá. Primeiramente, o que é C++? C++ é uma linguagem de programação de nível médio, diferente de C, que é de baixo nível. Ela é de propósito geral,
multiparadigma e é também compilada. Ela foi projetada como uma extensão da linguagem C e por isso ela herda todas as suas características. Bem, por ser de nível médio, de propósito geral e compilada, ela resulta em um desempenho rápido e eficiente. Por isso, ela é utilizada em uma ampla gama de softwares, que variam desde sistemas operacionais até softwares de jogos e desktop, por exemplo. Além disso, C++ possui algumas novidades em relação a C, como, por exemplo, o suporte à programação orientada a objetos. Isso significa que você pode organizar seu código em classes e objetos, encapsular dados e funcionalidades e utilizar conceitos como herança e polimorfismo para criar código modular e reutilizável. A programação orientada a objetos é um paradigma de programação que se baseia no conceito de objetos, que podem conter dados na forma de campos ou código na forma de procedimentos. Isso permite aos programadores modelar o mundo real em termos de objetos e classes, o que promove uma melhor organização e reutilização de código. A herança permite que uma classe, chamada também de classe derivada, herde características e comportamentos de outra classe, que é chamada de classe base. Isso promove a reutilização e ampliação das classes existentes sem modificá-las, produzindo assim relações hierárquicas entre elas. O encapsulamento consiste em agrupar dados e métodos que operam nessas classes. Isso promove a modularidade e o controle sobre quem pode acessar e modificar os dados, protegendo-os. O polimorfismo refere-se à capacidade de objetos de diferentes classes responderem ao mesmo método de forma diferente. Isso é, alcançado através do uso de classes base e funções virtuais. Bem, entrando no tópico sobre as bibliotecas padrão do C e do C++, podemos dizer que ambas possuem diferenças significativas em termos de funcionalidades e design. A biblioteca padrão do C fornece um conjunto de funções e macros que são amplamente utilizadas para tarefas comuns de programação. Alguns dos principais componentes da biblioteca padrão do C incluem stdio.h, que oferece funções para entrada e saída de dados, string.h, que oferece funções para manipulação de strings, a stdlib.h, que inclui funções para alocação de memória dinâmica e manipulação de processos, a math.h, que fornece funções matemáticas, como seno, cosseno, a time.h, que oferece funções para manipulação de tempo e data, como time, local time e outros, a ctype.h, que fornece funções para manipulação de caracteres. Já a biblioteca padrão do C++ é uma extensão da biblioteca padrão do C, mas é mais orientada a objetos, e possui recursos adicionais para suportar os recursos específicos do C++. Sua biblioteca padrão inclui a IOStream, que oferece funcionalidades de entrada e saída orientadas a objetos, containers e algorithms, que permitem uma ampla variedade de vetores, listas, mapas e algoritmos para operações neles, a iterators, que oferece um conceito de iteradores que permite percorrer sequências de elementos de forma genérica, a sstream, que fornece funcionalidades para manipular streams, como streams, a fstream, que permite funcionalidades de entrada e saída de arquivos orientados a objeto, memory, que oferece funcionalidades para gerenciamento de memória, e exception, fornece mecanismos para lidar com exceções, como try, catch, throw. Bem, ao fazer uma comparação entre as duas, percebemos que a biblioteca do C++ é mais completa e sofisticada. Isso se deve à própria natureza mais complexa e orientada a objetos do C++. Ela oferece recursos poderosos, como containers e iteradores, e suporte integrado para conceitos avançados, como exceções e programação concorrente. Por outro lado, a biblioteca do C é mais simples e direta, o que reflete a sua abordagem procedural e mais básica. Obrigado. Bem, para concluir, sabemos que ambas as linguagens são valiosas e têm seu lugar no mundo da programação, com o C fornecendo um alicerce sólido para a computação de baixo nível e C++ estendendo esses conceitos para fornecer suporte completo à programação orientada a objetos e desenvolvimento de software de alto nível.
A escolha entre as duas dependerá das necessidades específicas do projeto e das preferências do desenvolvedor. E é isso. Muito obrigado por assistir.